possível para hoje, nessa sexta-feira. Bem friozinho aqui pelo sul do país, né? Porto Alegre. Então, para quem tá chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros. Trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. Entre as ferramentas que eu utilizo, uma delas, que é o assunto em pauta hoje, é a constelação, né? E também uma outra ferramenta que é de um conjunto de ferramentas chamada Axis Consciousness, que é a facilitação de entidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a minha live vai ser com uma grande amiga e colega, a Val Machado, que também trabalha com essas duas ferramentas. E nós vamos abordar um assunto, né, aqui hoje, com o intuito de falar um pouquinho a respeito disso, para quem nunca ouviu falar em constelação familiar, para ver como que isso funciona, e também com o objetivo de convidar vocês a fazer parte dessa nossa criação, que é o Constela Ação. Então, daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes sobre isso, eu e a Val. Agora estou aguardando a Val mandar aqui o convite para entrar na nossa live. Então, só comentei que vai ser sobre constelação e liberação de ancestralidade. Val, aceita aí. Oi, oi, oi. O que Oi, mais é linda, possível? tudo bom? Como Tudo está? O bem? que mais é possível? O que mais é possível? Val, te apresenta aí um pouquinho, né? Que eu já falei que a gente vai falar aqui do nosso. Falei que vou falar, olha que redundância. Mas estava aqui comentando, né, que a gente tem uma criação que é o Constelação, onde a gente trabalha com constelação sistêmica associada à facilitação de entidade, né? No É, caso, a gente faz a liberação da ancestralidade e que atra- depois a gente vai falar mais ou menos como é que isso funciona. Isso. Eu sou Val Machado, também trabalho com várias ferramentas energéticas, né? Entre elas a constelação familiar, né? Desprogramação neurobiológica. E aí, no caso, entidades, né? Que a gente vai falar um pouco aqui, né? E, e essa nossa criação, né, constelação, né, já vai ser o terceiro grupo, né? E é um grupo e é muito expansivo, né? Cada vez que a gente, né, forma esse grupo, né, as pessoas percebem, né, o quantas coisas a gente tem para curar, né? Que a Sim, constelação está aí para curar uma dor, né? Todos nós temos dores, né, para curar. E quando a gente vai e faz a constelação, a gente cura essa dor, né? A gente, né, tem a possibilidade de curar essa dor, né? Se a gente escolher, claro, né? O primeiro passo é fazer, e né? O passo de constelar, né? o movimento de primeiro reconhecer que existe uma dor, né? Que existe uma exclusão nesse sistema familiar. Sim, Uh, Hoje a gente vai abordar um tema que tem a ver com depressão, aborto, né? Melancolia. E igual, esse é o tema que a gente resolveu abordar hoje. Quem tiver interesse em saber mais, eu e a Val, a gente tem uma série de lives falando sobre outros temas, né? A gente trabalhou bastante a questão da relação com a mãe, quanto ao sucesso, ao dinheiro, aos transtornos alimentares. E agora a gente vai trazer uns outros. Daqui para frente a gente vai fazer essas lives com outros temas. Então hoje o que a gente resolveu trazer, que veio assim, para a gente dar um olhar para isso, seria a depressão, a questão dos abortos, a melancolia, enfim. Quer é. falar um pouquinho, Essa Val? semana eu acabei até postando também, né, um pouco assim, né, sobre saudade, né? Então, muitas vezes a gente está com saudade, né? E falando, né, como ancestral, pode ter, às vezes, uma entidade perto, né? Precisando, né, de contribuição, né? Então, aí, quando a gente faz também essa constelação, né? A gente vai trabalhar essa questão, né? Das energias, né, dos ancestrais que estão ali, que naquele momento estão precisando, né? E aí eu essa semana, né, aí penso, né, semana foi aniversário da minha mãe já faleceu, e aí eu acho que por causa dessa questão eu provavelmente eu percebi a presença dela perto de mim, né?
Então aí a gente sente aquela sensação de saudade, né? E tudo, né? E não que seja uma coisa ruim, é uma coisa boa no caso, né? Mas a gente tem que ver até que ponto isso pode atrapalhar a tua vida, né? Então tu tem que, né? Se às vezes a pessoa tem necessidade de seguir adiante, seguir em frente, né? Então, né? Isso é E, interessante falar. e é legal tu trazer isso, né? Porque quando a gente fala na saudade, pode estar envolvida com questões de melancolia e pode gerar uma tristeza. E o limiar é muito curto, né? Entre uma coisa e outra. Então, quando tu vai para uma constelação, primeiro que tu acolhe aquilo que tu tá sentindo e vai em busca de saber por que que tá gerando aquilo, porque como a Val falou ali, né? Falar em liberação de ancestralidade, em conversar com entidades, é falar sobre energia. E quando a gente tem esses pensamentos e sentimentos, emoções que são considerados baixas harmônicas, tipo a tristeza, a melancolia, a gente acaba convidando, né, essas energias para virem para perto de nós. Mas isso, daí vamos dizer assim, tá, mas isso cria pra gente? Não cria, né, Val? Porque o que que acontece? Aquela entidade já não tem um corpo, né? Mas tem esse vínculo ainda. Se a gente fica aqui sofrendo e numa tristeza sem fim, sem olhar para isso de uma outra forma, ressignificar isso, vivenciar esse luto, a gente se conecta com essa entidade que ela também não consegue se desprender dessa realidade onde ela já não tem mais um corpo para funcionar, né? Então, muitas vezes na constelação a gente faz isso, né? A gente olha para isso, inclui no sistema e faz essa liberação. Por isso que a gente chama de liberação da ancestralidade. Porque tu libera aquela energia, aquele ser infinito que já não tem um corpo, para ele seguir a vida dele, para ele fazer uma nova escolha. E aí, se a pessoa tem essa tristeza aí, não é, né? Provavelmente não é dela, né? E tá ali junto, né? E a questão da depressão, né? 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 Assim, a depressão, provavelmente a pessoa tá no caminho da morte, né? Tipo, não tá olhando para frente, não tá olhando para a vida, né? Tá olhando para trás, né? Tá conectado com algum ancestral, né, ali que não está mais ali, que já foi, né? E de alguma forma é uma forma de honrar, né? Eu tive depressão, eu acho que né? E quando eu fiz a constelação, o que era? Eu estava conectada com a morte, com meu pai, né? Que tinha morrido quando eu era criança, e aquela ligação estava, né? Eu estava indo no caminho da morte, né? Não olhava para frente, né? Estava olhando para trás. Então, aí o que acontece? Tu constela, né? Tu vê aquilo, né? Aí, no caso, tipo, na hora da constelação, o nosso trabalho é a gente, além de constelar, de ver qual é a questão, né, da pessoa, a gente ainda libera os ancestrais que se conectam ali com a gente na hora, né? Eles acabam se conectando, porque faz parte do campo, né? Então, ali a energia deles está ali, né? E aí essa energia acaba atrapalhando a vida da gente. Né? e eu vou, já que tu entrou já no assunto da depressão, e a gente tinha falado a respeito de abordar o tema aborto, que tem muito vínculo com isso, né? Em primeiro lugar, a gente traz aqui o fato sem julgamento, né? Claro. E pela uma visão, né? Passando bem uma visão do Bert Helling, que é o pai da constelação, onde ele não tem essa questão de. Não, ou seja, gente, não é o meu ponto de vista ou o ponto de vista da Val que a gente vai trazer aqui. A gente está trazendo um ponto de vista da técnica de constelação pelo ponto de vista ainda do Bert Helling, né? Porque tem vários ramos de constelação. Rose, então, o que ele diz? Bem-vinda, a Rose está ali, ó, lembra da Rose? A Rose, ela fez barras contigo, tá ali. Ela. Verdade, Rose, quanto tempo. Seja bem-vinda. E assim, gente, quando a gente fala num aborto, voltando pela visão da constelação sistêmica, Bert não vê os pais como assassinos, né? Em primeiro lugar, quando não é um aborto espontâneo, para que a vida continue, tem que haver um acordo do pai e da mãe de tocar isso adiante. Quando eles não estão em comum acordo, que eles optam, então, para não levar essa vida adiante, em comum acordo, acontece a escolha do aborto, né? Só que o que acontece? Sem julgar isso, sem trazer nossos pontos de vista.
no momento que tu opta por fazer um aborto dessa forma, ou de repente acontece um aborto espontâneo, existiu uma vida ali, né? Então é importante que a gente traga esse ser que por algum momento estava aqui e vivencie o luto. E o que que acontece, né? E a gente vê Visto, né? muito isso. E que ele Hã? seja visto, né? Exatamente. Então, assim, ó, se por alguma razão, né, houve um aborto no sistema daquela família, E seja pode ele um não ter aborto, sido provocado, né? Pode ter sido, pode ter sido né? espontâneo. Mulheres perdem filhos, né? E às vezes não se dão conta aqui, né? Que aquela criança tem que ser honrada, né? Tem que ser vista, né? Até para E defender isso a é tão, gente, né? E aí tem, às vezes, e é outros tão interessante. filhos, né? Que ficam fora do lugar também, né? Tem mais isso. É isso que eu ia dizer, porque muitas vezes a mulher tem um aborto espontâneo pelo sangramento que ela acha que é da própria menstruação e só vai descobrir que foi um aborto quando aparece no campo quântico da constelação. Exatamente. Então, às vezes, é uma mulher que está em depressão, né? Tipo, a gente vê bem isso nos campos. A mulher está em depressão, está faltando algo para ela. Quando é uma constelação feita, por exemplo, com pessoas, normalmente a pessoa que faz o papel dessa mulher que sofreu o aborto e muitas vezes não sabe, ela está sempre olhando para baixo, como se ela estivesse buscando alguém, né? E mesmo na individual, né? Dá para perceber, Nos né? Que tem bonecos, né? alguma coisa ali, né? A gente percebe, né? Para onde o bonequinho está olhando também. Dá para O perceber que o bonequinho bonequinho está normalmente, olhando e já aconteceu, para né? alguém que não está mais aí, né? Exatamente, já aconteceu ali no próprio grupo que a gente já trabalha junto, já aconteceu, o bonequinho fica olhando para baixo, né, como se estivesse buscando alguém que não está ali naquele campo. E aí, o que que acontece, né? Por exemplo, essa depressão pode vir na mãe, que não sabe o que está faltando nela. Mas às vezes não se apresenta diretamente na mãe. Pode vir lá numa criança que é muito melancólica, por exemplo. A melancolia em criança, pela visão do Bert, muitas vezes tem a ver com isso, assim, ó, ela tá honrando uma dor do sistema, ela tá Que apaixonada não pelo foi aquele visto, sistema, é é assim que é algo que está vista, escondido, né? Algo que não foi visto, né? Então a criança está ali. E outras vezes a criança não está no seu lugar, aí a criança não está também no seu lugar, não tem a sua força do seu lugar e está ocupando o espaço daquela criança que não está, né? Que não está mais aí, que não vingou, que não chegou até aí, né? e isso tudo que acarreta. Então, às vezes pode ser uma depressão de alguém no sistema, por isso. Pode ser a criança essa que está com uma melancolia porque é apaixonada pelo sistema e a forma que ela encontra de honrar aquela dor que está ali dentro, o segredo, como a Val disse, é ter essa melancolia, né? O que é o estado melancólico? É tu ficar assim apático e nem saber por quê, né? Tá com aquela tristeza, sentindo falta de algo. Ou às vezes é alguém que, tipo, já tem. Vamos pegar uma mulher na nossa faixa de idade. É uma mulher que toca a vida direitinho, né? Tem tudo certo, mas acaba que tem momentos que ela entra num estágio, né, de melancolia, ou num estágio meio depressivo, ou ela sente falta de alguma coisa, ela não sabe por que ela está sentindo falta daquilo, não se sente no seu lugar. Daqui a pouco pode ter sido um aborto que aconteceu na mãe, e que como ela está que de repente o aborto que aconteceu antes dela, né, então ela é a segunda filha daquele clã, só que ela tá no papel de primeira porque ela não sabe o que aconteceu com aquele aborto, né? Não foi olhado para essa criança não foi incluída no sistema. Então, gera toda uma disfunção no resto do sistema. E o Pode que é falar, Val. legal de falar, né? Tipo assim, às vezes a gente vai consolar uma pessoa e a pessoa nem fala nada, ou que ela sofreu um aborto, ou que ela, né, tirou, né, ou ela fez mesmo um aborto. A pessoa não fala nada, e daqui a pouco aparece no campo, né? Porque o campo mostra, né? O campo, ele é, né? Então, tipo, às vezes as pessoas nem sabem, né? Algum fato que ocorreu, mas o campo mostra, né? Um assassinato, alguém que foi excluído, né? Então, tudo isso o campo mostra, né? Então, por isso que aí, às vezes, a pessoa vem e pergunta, né, para mim, já me aconteceu de várias vezes perguntar. Ai, né? Tu quer que eu fale antes do tema, né? Antes de fazer a constelação, antes de. Não, eu disse, não,
Na hora a gente Não conversa precisa, né? que o campo vai mostrar, não precisa preparar nada antes. É na hora, porque a gente E tem todo um conhecimento, né, para fazer, e a gente faz 2, 3 perguntas e ali já monta o o início, campo né? vai se E o mostrando, campo se né? forma, que o campo já sabe tudo, né? E já sabe o que tem, precisa ser visto ali naquele momento. Né? E eu acho assim, né, trazendo de uma forma mais objetiva e com certeza muito superficial, porque isso tudo a gente fala aqui e de repente parece uma coisa muito simples ou não tão importante. Mas quem estiver nos escutando agora, ou quem for ver essa live depois, pare e avalie. Às vezes uma pessoa passa uma vida inteira de depressão, né? Uhum. Passa uma vida inteira tentando construir uma vida enquanto só sobrevive, tudo porque no seu sistema teve alguém que foi excluído, né, através do aborto e não foi olhado. Daí alguém pode, quem não entende muito disso, pode chegar e dizer assim, tá, mas então se eu excluir no aborto não tem mais o que fazer. Tem. Não, tem o que fazer, porque essa energia, como a gente falou no começo, essa energia existe, né? Tem. E a gente que trabalha com a liberação de ancestralidade, às vezes a gente está montando o campo, a pessoa nem abriu a boca, né? Não apareceu ainda ali os bonequinhos, o posicionamento, e a gente está percebendo já a energia daquela criança que não foi vista, que simplesmente foi abortada. Exato. Então, o que se faz quando acontece isso? Por exemplo, um pai ou uma mãe que decide isso de uma forma lúcida, né? Tipo, optam por fazer essa escolha em abortar, tem que assumir isso para si. Fez, está feito, né? O que fazer? Incluir essa criança abortada no sistema. Incluir. Dizer, né, que reconhecer esse aborto como um filho que não deu seguimento na vida. É um filho que não Só em vingou, reconhecer isso, né? oi? É um filho que não vingou, né? Ser visto, né? Então, e a gente tem ali as técnicas, na hora a gente, né, libera, né, para a pessoa, né, liberar e conseguir olhar para frente, né? Porque enquanto está conectado, porque as pessoas não seguem adiante porque estão conectados com coisas que já passaram, que já aconteceu, ou às vezes nem lembra e aquilo está travando a tua vida, porque tu não está olhando para frente, né? Quando tu ficar olhando para aquilo lá que, né, em looping, ou repetindo, ou olhando, mesmo não lembre, tu não vai conseguir seguir em frente. Então, no momento que tu É, vê, tu ressignifica, né? A gente limpa o campo, né? Que aí a gente faz a limpeza de todas as energias que estão ali, né? Tudo é energia, né? inclusive, Aí a pessoa consegue olhar enfim, para frente. Pode falar. Desculpa. e inclusive é um serviço, né, Val? É um serviço que a pessoa presta também para esse ser que não vingou, né? Porque Exatamente. muitas vezes ele fica ali em volta Ele da só mãe, quer no isso, ele só caso, quer ser visto, né? ele Na só quer ser verdade, ele só reconhecido, né? consegue. Ele também está ali preso, porque às vezes, muitas vezes, ele fica preso ali com a mãe e com o pai, né? Porque ele Sem não está entender mais no nada, né? corpo, mas a energia dele está ali, né? Então, enquanto ele não for visto, não ser liberado para seguir em frente também, porque ele também, né, tem o direito de seguir em frente, né? E é um amor, é por amor que a gente vai fazer isso, né? Porque a constelação é amor, né? É muito amor, né, que a gente tem, né? Que é tudo com o coração, né? A gente tem que, né, significar, ver no coração, incluir o pai no coração, incluir a mãe no coração, incluir, né, os que não estão pertencendo ao sistema no coração, né? Então, E tu falou uma coisa que eu acho que dá pra gente trazer aqui também, né? Que no momento que a gente faz esse serviço de incluir esse abortado no sistema familiar, é a forma. Existe uma lei na constelação sistêmica que quem vem. É a lei é a hierarquia, né? De quem chegou antes. Então, quando um pai e a mãe que optaram por abortar resolvem dizer que amam esse filho, né? Isso é como se fosse uma bênção para que essa energia siga a vida dela, exatamente. mesmo que não estando aqui nessa realidade, né? É. Então é um serviço duplo, porque faz bem para a pessoa que está ali constelando e faz bem para as conexões energéticas que ela tem, esses vínculos que a gente não, que estão além dos nossos 5 sentidos, né?
E no caso de muitos abortos espontâneos, que muitas vezes alguns a mulher fica sabendo, mas a gente vê direto em constelação familiar, Sim, mulheres que às vezes têm sangramento e acham que é menstruação, e na verdade é aborto espontâneo, né? De sim. uma vida que não vingou. Só que nem por isso essa vida deixou de existir. Então, às vezes, a mulher é mais depressiva, às vezes ela não dá certo nos outros relacionamentos, ela tenta engravidar e não consegue. Tudo isso porque ela não olhou, por não saber conscientemente, ela não conseguiu fazer esse movimento de liberar, né, esse filho que não vingou. Então, às vezes, na constelação, ela vem para constelar uma outra coisa. Sim. E aí acaba que isso aparece no campo, a gente faz o que tem que ser feito ali no campo e a pessoa consegue seguir em frente, né? Sim. Então, é muito grandioso essas questões que a E gente trabalha também na também constelação. tem uma outra questão, às vezes a pessoa engravida, acontece, né, de serem duas crianças, né, e uma nascer e outra não nascer, né. Né, o embrião não segue Os adiante, gêmeos. mas forma, né, tem os gêmeos às vezes, e aí fica conectado com aquele também que não vingou, né, então isso tudo a gente vê na constelação, né, e isso tudo a gente libera. Isso tudo trava, né, a vida da gente. Né? Questões de aborto, isso aí trava muito financeiro, né? Muito dinheiro, né? Que as pessoas, né? É uma coisa que enquanto tu não olhar isso aí também vai travar, né? E eu acho que vale a pena que a gente trazer essa questão voltada também um pouco para a questão do feminino, né? Porque essa memória fica. Então, aquela mulher que já fez algum aborto ou teve um aborto espontâneo e consciente, né? Tipo, teve o aborto espontâneo, teve que fazer curetagem, alguma coisa. Muitas vezes ela não se permite viver esse luto e sentir essa dor. Só que o que aconteceu ali foi uma morte. Então é necessário olhar para isso. E às vezes a forma que a mulher encontra para olhar para isso é dentro de uma constelação. Porque a constelação é um espaço para que as coisas se apresentem, sejam incluídas. Então, principalmente quando a mulher assim é muito guerreira, tem o arquétipo da heroína muito exacerbado, ela, tá, aconteceu, mas tudo bem, bola para frente, vida que segue. Só que isso é contra a natureza. Porque se tu faz isso, bola para frente, vida que segue, tu não está incluindo essa situação. Então, na constelação é uma forma de tu incluir isso, vivenciar essa dor para poder liberar essa dor. Uma dor que a gente não libera, a gente simplesmente está deixando de herança para os próximos da geração, né? Verdade. São questões que a gente ia falar sobre outras questões também. Acho que não lembro se a gente tinha combinado de me lembrar de alguma coisa, né? Ansiedade, tudo isso pode ver numa constelação, depressão, estresse, e assim e vai, né? Pessoa, qualquer coisa que esteja te travando a vida, né? A gente consegue, né, numa constelação, né? Ver o Insegurança, que está gente. identificado, né? Isso é uma É, coisa. a insegurança é outra coisa também que a gente fica achando que não, mas o quanto às vezes a gente tem sentimentos, a gente cria características achando, confundindo isso com amor pela nossa família, né? Sim, Energeticamente a gente compra muita coisa da nossa família achando que dessa forma a gente está honrando, quando na verdade isso é só uma repetição de padrões que acabam. Tudo aquilo que a gente resolve, que a gente não vai olhar para tentar mudar, a gente está simplesmente passando para a próxima geração. e quando Né? a gente fica julgando o outro, né, que faz, tipo, na família, vai julgar o irmão, vai julgar o coisa, a gente está reforçando aquilo, né? Então aquilo, O né, padrão. vai continuar, né? Tu tá julgando, tá se fazendo de maior, né? Às vezes tu tá julgando o pai, julgando a mãe, julgando o irmão mais velho, tu tá se fazendo de maior que eles, né? E não é. E aí tá faltando as. São três regrinhas, né, que tem a constelação, né? Aí nesse caso seria a hierarquia, né? E isso entra também a questão do que a gente estava falando antes do aborto, né? Porque às vezes a mulher até não se permite vivenciar esse luto
por medo do julgamento dos outros. Ah, sim. Então, ela esconde aquilo dos outros filhos que vêm depois, né? Ela esconde, às vezes, se é um aborto que aconteceu fora daquele casamento, às vezes os antes, filhos né? nem sabem, né? Que aí a gente pergunta, a tua mãe não E isso perdeu um acaba. filho? Ai, não sei, né? Às vezes diz, ai, não sei. Mãe, a minha mãe nunca falou nada, né? E aí a gente, não, aí a gente percebe que tem, né? Tem ali. E aí isso tudo gera um vínculo, gera uma situação que vai muito além do que a gente percebe no dia a dia, né? Foge dos nossos cinco sentidos. Então, a constelação, ela veio para quê? Para a gente incluir no sistema tudo aquilo que foi excluído. E aí, muitas, né, Val, a gente que estuda, assim, ó, a gente trouxe aqui hoje o tema da depressão, da melancolia, né, do aborto, mas Do luto, qualquer né? assunto, Do luto, né? qualquer Que falou. assunto Ai, do luto, qualquer assunto que a gente, qualquer doença que aparece, qualquer sintoma, ele vem muitas vezes pela visão da constelação, ele vem para quê? Para prestar um serviço, que é vamos olhar para isso, vamos olhar para o que está gerando isso, porque quando a gente olha e inclui, a gente pode liberar. E volto a falar, eu acho assim que cada vez mais o mundo está precisando de pessoas que olhem para o coletivo, né? Vou pegar um exemplo também de um outro assunto aqui, porque é um assunto bem pertinente com o que eu ando me aprofundando. Por exemplo, quando eu estava estudando esses dias a respeito das mulheres que já não têm mais o útero, né? Voltado para várias técnicas. Mas eu também fui me aprofundar nisso na constelação, e a constelação diz que para a mulher perder o útero é porque é a terceira geração que está negando o feminino, sim, né? geração Ela não feminina. olha, As ela não olha para as aquela dor. doenças, né, de femininas, né, tá negando o feminino, né? Então, tem, né, as dores, né, isso é bem... Essas doenças, né, no E útero, né, câncer, então, vários, né, E aí miomas, o que que né, acontece, né? são A doenças mulher nega femininas. tanto olhar para esse feminino que vem das gerações. Quando eu falo em terceira geração, por exemplo, assim, ó, a avó negou o feminino, não olhou para as dores do feminino, abafou aquilo. A mãe também abafou aquilo. Aí tu que é a terceira geração, ok, não suporto, não tenho mais como lidar com isso e preciso sobreviver. Vai lá e se cria uma doença que faz com que tu tenha que retirar o útero. E aí o que que acontece quando a terceira geração faz isso? É muito comum que as gerações seguintes já venham com esse mesmo problema, né? E aí quando a gente fala, de novo, parece muito simples teoricamente, mas o que que é isso? Que nem a avó falou, talvez tenha que retirar o útero por um câncer, né? Por outras doenças. A Tem mulher, quando aparece questões de muitos mamografia, cólicos, de mama também, né, tudo tem a ver com, né, o feminino. sim, muitos miomas, isso tudo já é sinais e indícios que tem algo desse clã feminino que tem que ser incluído. Então, assim, ó, daqui a pouco alguém que está assistindo essa live que tem problemas, né, nesse sentido, constelação é uma boa forma de olhar para isso. Sim, Porque às vezes tu tá ali com um mioma, com algum nódulo, e só no tu constelar e tu descobrir que dor é essa que não foi vista e incluir ela no sistema, tu ressignifica e tu tem uma melhora absurda, né? sim. Então, como eu disse, eu acho um trabalho grandioso, assim, olhar tudo isso pela visão da constelação. Sim. E nós estamos aqui, né, com esse nosso grupo, né, que vai começar terça-feira, né, mais um grupo, né, que são 5 pessoas, até 5 pessoas, né, para constelar, né, e também se a pessoa quer constelar e fazer a liberação, né, dos seus ancestrais, as pessoas que estão ali no grupo também recebem, e se a pessoa não quer constelar, só quer assistir, ela também pode participar. É só vir e falar com a gente no privado, que a gente Eu acho até que dá pra gente passar os valores, né, Val? Sim, com certeza. Pode falar. Porque às vezes, assim, ó, tipo, é um trabalho onde a gente tá aqui, duas consteladoras que têm técnicas diferentes de constelação. As duas trabalham com essa liberação de ancestralidade, né, também. Sim, E aí, como é que funciona isso? Uma pessoa por dia escolhe o tema, sim. né, faz a sua constelação
Só que quem está ali naquele grupo, que escolhe estar naquele grupo como ouvinte, também recebe dessa energia, porque como a gente falou aqui, às vezes é um assunto pertinente para todo mundo, né? Nós já tivemos casos em que a pessoa que estava constelada foi receber mais clareza quando participou da constelação do colega do grupo. Porque Exatamente. quando às vezes tu tá ali, tu tá tão envolto naquilo que tu não consegue captar todas as informações que vem no campo. Então, assim, né? É R$ 400 para quem quiser constelar e R$ 50 para quem quiser participar só recebendo da egrégora. Igual, gente, se aparece alguma ancestralidade ali, eu e a Val nem sempre vamos saber de qual dos participantes que é. Mas com certeza, se aparecer, a limpeza é feita para todo mundo, a gente não faz distinção, né? E todos Então, que estão ali recebem igual, né? Todos estão recebendo, né? Nós exato. também estamos recebendo, nós estamos nos trocando, estamos, né? Também recebendo. Estamos, estamos a serviço do campo, estamos recebendo do campo, Sim, né? estamos recebendo. Então, gente, é isso. Terça-feira tem grupo. Como que funciona? Para constelar, né? Vai ser sempre os primeiros que chegarem. Então, tipo, já tem pessoas no grupo, essas são as primeiras que constelam. Agora, todo mundo que estiver ali no grupo, que tiver interesse de constelar, né? Paga e constela. Quem quiser só assistir as constelações, paga só R$ 50, né? Mas também vai recebendo da energia para E conhecer também o uma coisa trabalho, de assim, tipo, a repente, é uma pessoa, opção. de repente a pessoa optou só em assistir, né? Aí chegou lá na hora, sei lá, viu, gostou, né? Aí resolve depois cancelar nesse grupo, a gente aí desconta esse valor que deu R$ 50, né? Que aí é 400 para constelar, né? Então, não vai perder, né? De repente a pessoa Exatamente. quer olhar, ver como é que é, né? Porque a pessoa não sabe como é que é, de E repente quer gostou, olhar. próxima semana eu quero constelar. Ok, então a gente, né, só paga a diferença e constela também. Que é muito comum isso acontecer, né? Exatamente, porque às vezes Porque a é pessoa não encantador conhece esse o trabalho. trabalho e quando ela vê, né? Porque ele é grandioso. É grandioso e a gente, né? A gente se dedica muito, eu e a máquina, nesse trabalho, né? Então, né? Que a gente escolheu contribuir com as pessoas e contribuir também com as energias que estão, né, pedindo contribuição, né? Então, por isso que E nós assim, criamos. né? Se daqui a pouco alguém que tá aqui não acha que é o momento para isso, não tá escolhendo, mas conhece, mas lembrou de alguém, conforme o que a gente foi falando da live, veio o nome de algumas pessoas na cabeça, como seria mandar essa live para essas pessoas? Porque talvez tu que está aqui assistindo e lembrou dessa pessoa seja a ponte para que essa pessoa chegue até a gente, né? Com Lembrando que o certeza. campo, até quando a gente está fazendo uma live, existe um campo energético Sim. junto, né? Tudo A é Val um e a campo Mac que sistêmico, né? Tudo é é, sistema, né? Nós vivemos em sistema. exatamente, tipo, nós chegamos aqui de um jeito nessa live, e quando a gente termina essa live, a gente já está de outro, É, né? E tem um campo a serviço disso. é. E Então, muitas assim, ó, pessoas às passa vezes não adiante essa sabem, live. né, Mac? Muitas pessoas não sabem, acham que constelação familiar tem a ver só com família, né? Mas ela afeta no nosso trabalho, né? Ela afeta nossos relacionamentos com os amigos, ela afeta, né, tudo na vida das pessoas. As pessoas não acham que às vezes acham que é só família, né? Pai, mãe, irmão, não é isso, né? É muito mais, né? A gente vive numa sociedade, a gente tem o trabalho, tem uma firma, trabalha numa firma, trabalha numa escola, trabalha, né? Então, todo mundo, né? Tudo Para ter uma ideia, né? Para quem não sabia dessa informação que a Val está passando, até um transplantado pode fazer uma constelação para o órgão, para que haja uma melhor aceitação do corpo com este órgão novo. Porque até o nosso corpo é um sistema, né? exatamente. Cada partezinha do corpo funciona ali em prol de um sistema. Então, às vezes, por que, né, que acontece uma rejeição? Isso É, daria tema para mais uma live, né? porque eu me lembrei disso porque hoje, né, várias pessoas, né, vieram conversar comigo e aí uma pessoa me perguntou, mas eu não sei constelar, entendeu? Ela não entendeu, né? Ela achou que, tipo, era um curso, que tinha que aprender a constelar. Eu digo, não é aprender a constelar, tu vai ser constelada. Eu expliquei tudo, como é que é, então. Né? Às vezes a pessoa tem dúvidas, aí tem vergonha de perguntar, né? Então, se qualquer dúvida pode nos procurar no privado que a gente, né? Que a gente Até tu explica, né? trouxe uma informação que é interessante a gente explicar um pouquinho melhor, né? Como é que funciona isso? Nesse método que eu e a Val a gente está trabalhando,
a pessoa tá ali no grupo, né? A gente faz a pessoa se concentrar, tudo. Às vezes ela não precisa falar pra gente o que ela quer constelar ali, porque isso vai se apresentar. Aí a Val monta, né? A Val tem os bonecos, então ela monta ali, deixa a mesa, né? Que é onde acontece, seria o campo mórfico que a gente chama. Tem a mesa ali com os bonecos, com as pedras, e aí a pessoa. É muito intuitivo isso, gente, porque é trabalhar com energia. O que que acontece? A pessoa vai fazendo escolhas conforme as perguntas que a gente vai direcionando, e vai acontecendo posicionamentos naquele campo. Pelos posicionamentos e pelo nosso conhecimento, a gente vai acessando as informações. E como a gente faz esse trabalho que é bem nosso mesmo, é uma particularidade nossa de fazer a liberação da ancestralidade, às vezes, conforme a gente está movimentando ali, essas energias já se apresentam para mim e para a Val. Sim. Aí a gente vai, eu e a Val, fazendo a liberação. Tipo, a pessoa só tá ali respondendo as perguntas que a gente vai facilitando esse caminho para ela, né? Exatamente. A Cláudia, que está aqui, é uma das nossas clientes de constelação, né? Pode deixar aqui por escrito alguma coisa para falar para quem está chegando, que tem interesse em fazer a constelação, se é ou não uma coisa grandiosa constelar, né? Sim, verdade. E sempre, cada vez se aprende mais, né? Cada constelação é diferente, né? Então a gente nunca, né, sabe o que vai encontrar ali. Porque a gente chega no escuro, né? E chega na hora e o campo mostra o que que é, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, né? E na verdade é outra coisa, né? A pessoa acha que é aquilo que tá trancando a vida dela. E aí tu vai ver a outra coisa bem diferente, né? Que tá bem, né, no outro lugar. Linda, Cláudia, E outra coisa, né, Val? Quantas vezes o campo começa a se apresentar já antes, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa escolhe... a perceber, né? Até a gente começa a passar mal antes de fazer a constelação, porque, né? Porque o campo já está, né, se movimentando, né? Às vezes até assim, ó, ao escutar essa live aqui, pode ter alguém que já começa com alguma irritação. Sim. Fica assistindo a live, sabe que tem alguma coisa para ela ali, mas aquilo vai dando uma irritação. Isso já pode ser o campo atuando, né? Se alguma coisa está te incomodando, está te irritando, alguma coisa você tem para curar ali, né? Então ali com certeza tem alguma coisa para te curar, né? Acho que é isso, né? Fizemos essa live sem avisar ninguém, então assim, gratidão por quem passou por aqui, quem está assistindo. Gratidão por quem vai assistir depois. Gratidão, Val, pela tua disponibilidade também, né? Que a gente resolveu hoje fazer essa live. A gente teve que encaixar um horário, sim. Então, mas fechou. Então, né? Quem tiver interesse em participar, terça-feira a gente já tem uma constelação. E quem quiser participar como ouvinte, entra como ouvinte. Outra coisa que a gente não falou aqui e às vezes acontece. Tem pessoas que de repente vão dizer assim, mas eu não quero dividir os meus segredos em grupo. Eu gostaria de fazer isso individual. Procura a Val, que a gente faz, né? A gente faz o mesmo trabalho individualmente também, né? Fazemos individual também, né? Vai ser bem, muito... Então, tá. Tá bom, beijo. Então, uma boa noite, então. É isso, né? Beijo. É isso aí, até a próxima semana, né? Até, tchauzinho.